e aos que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Ladiomar Padilha Filho. Boa noite a todos. Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Palavra do Senhor. Coloco em discussão a ata da sessão plenária anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária anterior. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Gabinete do Prefeito de número 96, que encaminha balancete da Prefeitura do Patrocínio. A manutenção requer urgência, pois a referida calçada está danificada, colocando em perigo os pedestres, conforme demonstrado na imagem anexa. Além disso, a instalação de uma grade seria de grande utilidade, especialmente para controlar o fluxo de água durante enchentes no terreno adjacentes. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação de número 123, de 2024, de autoria do vereador Marcelino Martins do Nascimento. Indica ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de elaborar um plano de contingência e de reação imediata em situações de chuvas intensas e eventos climáticos extremos, que têm se tornado cada vez mais frequentes em nosso município e causam grandes transtornos para a população e para a infraestrutura da cidade. Indicação de número 126, de 2024, de autoria do vereador Jarbas Budal. Reitera a indicação 99, de sua autoria, a qual solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável a viabilidade de instalação de um sistema de controle de tráfego de veículos que combina semáforos tradicionais com uma variedade de sensores e inteligência artificial, que direciona de forma eficaz e segura o tráfego de veículos e pedestres, os chamados semáforos inteligentes. O pedido se faz necessário para ser instalado na Avenida Celso Ramos, esquina com a Avenida Paraná, onde existe um maior fluxo de veículos e pedestres que transitam, com o objetivo de proporcionar segurança e organizar o trânsito no local. Ressalto que o semáforo inteligente possui um sistema de controle e pode registrar informações de trânsito através de detectores e câmeras. Indicação de número 127, de 2024, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Solicito ao Poder Executivo que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde a viabilidade de um estudo técnico sobre o método Walbachia de combate à dengue, que consiste na liberação de mosquito Aedes aegypti com a bactéria Walbachia, que impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no mosquito, contribuindo para a redução da transmissão de arbovirose, sendo que tal método vem colaborando de maneira eficaz no combate dos mosquitos em algumas cidades do país. Esse método é uma medida complementar. A população deve continuar fazendo todas as ações para combater as larvas do mosquito. Indicação de número 128, de 2024, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Solicito ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável para que seja colocado placa de denominação na quadra poliesportiva situada em São João Abaixo, esquina com a rua Durval Pinsky, com o nome de Karen Uman Stavik, sancionado pela Lei Ordinária número 2226, de 10 de setembro de 2020. Indicação de número 129, de 2024, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Reitera a indicação 202, de 2023, de sua autoria, na qual solicita ao Poder Executivo que seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura a viabilidade de um estudo técnico para um projeto de mobilidade urbana,
que faça a conexão entre o bairro Rio da Onça até o contorno sul. O pedido se faz necessário para o desenvolvimento territorial da região, bem como para que os moradores possam ter acesso a essa importante rodovia, conforme croquis anexo. Serão encaminhados ao Poder Executivo. Leitura do projeto recebido. Projeto de Lei Ordinária de número 47, de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a denominação de equipamento público. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura do projeto de lei ordinária número 42, 2024, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária de número 42, de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 18.000. Conforme a mensagem do referido projeto, o Departamento de Segurança Pública e Trânsito apresentou a demanda de R$ 18.000 para recursos de custeio, a ser coberto através do remanejamento entre dotações da própria ação de manutenção. Após a análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir, aberto o painel para votação. Favorável ao projeto. Aprovado o projeto de lei ordinário número 42, 2024, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinário número 43, 2024, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária de número 43, de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 550.000. Conforme a mensagem do referido projeto, foi comprometido um volume elevado de recursos oriundo de impostos no orçamento da folha da Secretaria de Educação. Porém, a arrecadação dos recursos do Fundeb voltou a apresentar uma evolução satisfatória. Sendo assim, pretendemos relocar R$ 550.000 para o orçamento do Fundo Municipal de Saúde, a ser utilizado com despesas de manutenção do Centro Integrado de Saúde, CIS, consultas oftalmológicas e exames laboratoriais junto às empresas credenciadas. Após a análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Conta Pública opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereadora Marli. Boa noite a todos. Com certeza, ali no CIS, a questão da oftalmologia é de extrema importância. A gente sabe que é necessário, né? Até porque para não ficarem deslocando, né, esse pessoal para Joinville,
Não sei também se o secretário já pensa em trazer um oftalmologista ali, mas o destino para a questão de oftalmologia é de extrema importância para nosso município ali no CIS. Então, com certeza, sou favorável. Não havendo quem queira mais discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinário número 43, 2024, origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinário número 44, 2024, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 44 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400 mil. Conforme a mensagem do referido projeto, a proposta é destinada para a pavimentação do acesso a indústrias instaladas na Estrada Municipal Vereador Klaus Lennertz, no entroncamento com a rodovia Contorno Sul, na localidade do Palmital, em uma extensão de 400 metros. No dia 30 de 4 de 2024, a Secretaria Estadual da Fazenda publicou a portaria conjunta número 20 de 2024, concedendo uma transferência especial voluntária no valor de R$ 400 mil para esta finalidade. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Boa noite, senhor presidente. Creio que seja louvável essa pavimentação aí nas indústrias aí, mas, assim como todos nós sabemos, Jorge Paula está esperando algumas ruas que têm 100 metros ou menos há mais de 2 anos. O Executivo poderia destinar esse dinheiro à nossa Jorge Paula aí, e não só Jorge Paula, Vila Verde, outras demais localidades. Creio que seja louvável, que precise também nesse contorno sul, mas minha opinião é que o Executivo poderia olhar para as nossa Vila Jorge Paula e demais localidades aqui próximos ao centro. Vereador Carlos. Boa noite, senhor presidente, a todos os demais. Concordo com a fala do vereador Bach, sabemos que é uma necessidade em vários locais, né? Mas, salvo engano, o trecho vai ser ali da Banco Santa Fé, 400 metros, passando de frente à Assembleia de Deus, até onde der esses 400 metros, que tem alguns moradores ali que sofrem com o pó. Eu sei que muita gente sofre com o pó, e eu pastorei aquela igreja por 2 anos e sei que não é fácil. A Rosângela que o diga, que não vencia limpar tanto a igreja como a casa pastoral. E os vizinhos, especialmente o Alessandro, a esposa dele, a Jaqueline, que tem a casa do lado ali, né? E com o trânsito, não sei como está agora, mas trânsito de caminhões e trombeiras lá, não é fácil. Sabemos que existe uma necessidade em toda a cidade, mas lá também tem essa necessidade, se realmente for lá o local. Reginaldo. Boa noite, senhor presidente. Concordo com a fala do vereador Bach, também com a fala do vereador Carlos, mas opino mais na fala do vereador Bach, que tem tanto outros locais e pedidos feitos por esses vereadores, que também são de grande importância, como foi a rotatória do Bararas, que a gente vem pedindo desde o primeiro ano de mandato. Outras vias, como o lateral da escola Guilherme Beckendorf, as transversais dentro da Vila Jorge Paula. Temos ruas, já foi feito o pedido há quase 3 anos no loteamento Jardim Garuva, que é mais conhecido como Abite, e dentre outros locais também, que a população continua nos cobrando e vem nos cobrando. Sem contar a quantia de lombada que a gente pede, que não é atendido. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto, para mim poder estar indo lá na prefeitura e conversar com eles lá. Quantos dias, vereador? Atenção. Quantos dias? 15. Positivo.
Vereador Ladiomar. Ainda em tempo, senhor presidente, claro, respeitando a opinião de todos os amigos, com certeza também a leitura da mensagem do projeto ele é bem clara ali, que fala para atender aquelas indústrias, né? Provavelmente também, às vezes até uma exigência, às vezes pode ser uma empresa multinacional, alguma coisa, onde tem que ter asfalto na frente e tudo mais, mas com certeza, assim, faço louvores aí à fala do vereador Bach também, que tem muitas ruas aqui no centro, pessoal sofrendo com o pó e tudo mais, né? E é pagaruva, mas é claro que a gente tem as prioridades. Obrigado. Pedido de vista do vereador Reginaldo por 15 dias. Leitura do projeto de lei ordinária número 45/2024, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 45 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a denominação de equipamento público, sendo denominada a quadra de areia localizada na Praça Pedro Ivo Campos como Nivaldo de Araújo Zimmermann. Conforme a mensagem do referido projeto, Nivaldo de Araújo Zimmermann, filho de Olímpio Batistel Zimmermann e Natalina de Araújo Zimmermann, nasceu em 14 de junho de 1973, em família numerosa de 12 irmãos. Nivaldo casou-se com Silvani Cadena em 15 de maio de 1996, com quem teve 2 filhos, Cleiton Cadena Zimmermann e Samuel Cadena Zimmermann. Foi pai dedicado e presente na vida da família. Torcedor do São Paulo. O futebol e pescaria no Rio Palmital sempre fizeram parte do seu lazer. O gosto pela pesca herdou do pai, sendo pescaria artesanal, de bateirinha a remo, pesca de covo e linha. Nos anos de 1990 a 2000, nos torneios e campeonatos de futebol suíço que movimentavam o esporte na cidade, Nivaldo se destacava jogando bonito e era inteligente, com ou sem a bola nos pés, pelos gols, disciplina e educação. Partiu também de jogos como convidados pelo Clube Veterano de Garuva, aonde tinha amizades que permaneceram pela vida. Faleceu em 31 de maio de 2014, aos 40 anos de idade, deixando muitas lembranças, saudades, lições de amizades, respeito e fé. Fé em Deus, amor e dedicação à família e amigos. Após a análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto, vereador Ivo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Quero dizer que, até que enfim, uma homenagem a um São Paulino. Orgulho essa pessoa que vinha a saber que fez a sua parte como esportista, como pai de família, onde deixou uma família, como diz, uma estrutura que continua no esporte. Quero aqui agradecer ao Executivo, porque é um nome de uma família muito grande e que sempre está colaborando e fazendo muito pela nossa cidade. Então, meus parabéns, é um orgulho para mim dizer que essa pessoa vai ficar ali eternamente com o nome dele aqui no centro, ao lado da Casa Memória, né, Marli? E esperamos que no dia de colocarmos a placa lá, todos vocês estão convidados desde já para nós estarmos lá junto, homenageando essa pessoa que fez a diferença. E, acima de tudo, um São Paulino. Então, parabéns. Vereadora Marli. Em nome da família Zimmermann, queremos agradecer o vereador Ivo, né, pela sua indicação para esse projeto, agradecer o Executivo, né, por ter mandado a esta casa, e também já de antemão agradecendo, né, os vereadores e pedindo pela aprovação. O Nivaldo era uma pessoa, se falar em esporte, imagine, vivia pensando em futebol e um cara assim fora do normal. Então,
né, me sinto emocionada só de lembrar, né, dele, que era muito carinhoso, muito caridoso, uma pessoa sem igual, não é? E exatamente agora, nesse dia, nesse final do mês, vai fazer 10 anos que ele faleceu, não é? Então, ele estava próximo ali já dos completar os 40 anos de idade, deixou as 2 crianças e faleceu fazendo o esporte que ele queria, que também, além do futebol, era ir pescar, e, né, no seu caiaque teve um infarto e faleceu tão jovem ainda. Então fica aqui um agradecimento em nome da família Zimmermann, né? Obrigado, Ivo, obrigado, executivo, e com certeza será bem lembrado ali, né? Obrigada. Vereador Carlos. Parabéns, vereador Ivo, excelente indicação. Parabéns ao executivo, parabéns à família, né, Zimmermann. E eu sou suspeito para falar porque eu era muito amigo do Nivaldo, né, cresci junto com a família Zimmermann, ele um pouco mais jovem do que eu. E, como você falou, né, ele amava jogar futebol, pescar, e foi uma excepcional indicação. Parabéns, vereador Ivo. Não havendo quem queira mais discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinária número 45/2024, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 46/2024, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária de número 46 de 2024, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 611.370,85. Conforme a mensagem do referido projeto, considerando o saldo existente nas contas do Fundo Municipal de Assistência Social no encerramento do exercício de 2023, em sua grande maioria relativa a recursos vinculados, oriundo dos Fundos Nacionais e Estadual de Assistência Social, encaminhamos o presente projeto de lei para abertura do respectivo crédito adicional suplementar no orçamento desta municipalidade. Após a análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto, vereador Marcelino. Boa noite a todos. Lembrando que esse valor é um saldo que ficou do ano passado na Secretaria de Assistência, e nós enviamos um memorando junto com esse projeto ao Executivo que use esse valor nas oficinas, né? Corte e costura, informática, manicure, como tinha nos anos anteriores. Acho que a população vai aproveitar bem, né? Não havendo quem queira mais discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o projeto de lei ordinário número 46/2024, de origem do Poder Executivo. Leitura do pedido de informação número 9/2024, de minha autoria. Pedido de informação de número 9 de 2024, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicito ao Poder Executivo que informe esta Casa Legislativa se existe um cronograma para a realização de pinturas de sinalização nas ruas do município, e, em caso afirmativo, que encaminhe o referido cronograma. Em discussão, o referido projeto. Vereador Ladiomar. Boa noite. Muito importante esse pedido de informação, até para quem sabe a gente já ir respondendo, né, a comunidade, que está todo mundo perguntando sobre faixa, sobre tudo mais, né? E acredito que deva sim existir esse cronograma, pois em algumas sessões anteriores nós aprovamos uma lei, né, 2607, aonde
nós aprovamos, né, um determinado valor para a secretaria para estar fazendo algumas ações e incluir a pintura. E é muito importante, as faixas aí já estão bem apagadas e tudo mais, né? E também a questão de estacionamento. A gente sempre bate na tecla, né, o sargento, o senhor presidente também, na questão de arrumar uma empresa aí o quanto antes para ver a questão da viabilidade das nossas ruas aí, questão de estacionamento apenas de um lado e tudo mais, né? A gente tem que correr atrás disso, porque tem alguns lugares aí que está inviável, a gente não consegue mais andar, né? Então a gente tem que cuidar muito com o nosso fluxo do nosso trânsito. E Garuva está crescendo a passos largos, né? Vereador Reginaldo. Parabéns, senhor presidente, pelo pedido. Concordo plenamente com a fala do vereador Ladiomar também. Eu acho que já está mais do que na hora, passou do tempo já de estar fazendo esse trabalho. E também sou a favor de que retornasse a antiga equipe, o setor do Demutran ali, porque essa parte de faixa antes era tudo pintadinho, tudo bonitinho, as cabeceiras de ponte. Hoje está tudo virado numa anarquia. Frisando as palavras do vereador Ladiomar, essa questão aí já fiz até uma indicação, eu reiterei a questão de ser contratado uma engenharia de tráfego, né? Um engenheiro de tráfego para verificar essas situações aí, né? E também quanto à questão das pinturas aí, acho que todas a cidade, né, precisa de uma revitalização, né? E eu acho que todos os vereadores recebem essa demanda aí. Não havendo quem queira mais discutir, aberto o painel para votação. Aprovado o pedido de informação número 9, de 2024, de autoria deste vereador. Registro a presença do jovem Pedro Duarte, da senhora Verly Egger e do senhor Altair Keschner. Palavra livre por até 10 minutos, vereador Ladiomar Padilha Filho, PL. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, todos que aqui nos acompanham, assessora Verly aí, ao Pedro, todos que nos acompanham, também já dá boas-vindas aí aos dois novos colaboradores aí desta casa. Uma boa noite, sejam bem-vindos, que Deus abençoe aí essa nova missão dos senhores. Quero primeiramente falar aqui das indicações, a 129, que seja feito aí um estudo técnico, né, de um projeto de mobilidade urbana que se faça conexão entre o bairro Rio da Onça e o contorno sul. O pedido se faz necessário para o desenvolvimento territorial da região, bem como para que os moradores possam ter acesso à importante rodovia. Conforme o croquis em anexo ali está, temos imagens aí também no telão. De extrema valia, até para a valorização, né, daquele loteamento e tudo mais, e também pensando em desafogar. A gente sabe que aquela entrada ali da rua do Rio da Onça é bem estreita, né? A gente sabe que alguns, claro, vêm para o centro da cidade, mas alguns que forem para Joinville e tudo mais, quem sabe eles já vão estar podendo sair por lá. Então esse é um pedido dos moradores de lá, né? Então, para atender aí essa demanda. Espero que seja feito e também vale lembrar que eu estou reiterando, né? Já foi feito esse pedido. Também a indicação 128 para que seja colocado placa de denominação na quadra poliesportiva situado ali em São João Abaixo, na esquina com a rua Durval Pisque, com o nome de Karen Ullman Stavisky. É uma lei que já foi sancionada, né? Lá em 2020, em 10 de setembro, o número da lei é 2226, e não tem nenhuma placa ali, né? Eu acho que é importante ter, é uma questão de respeito para com os familiares, né? Porque se foi denominada, tem que estar lá então, né? Fazer uma placa bonitinho, é um local aonde que as pessoas vão lá, levam suas crianças,
um local sadio, né? Então, muito importante para que tenha, né, questão de respeito aí até ao projeto de lei, que ele siga o trâmite legal dele, que ele tem que estar lá, né? A placa de denominação, e não está. O número do pedido de providência 112 é a manutenção do asfalto na rua Dico Pereira, no loteamento Boulevard Garden, no bairro São João Abaixo. Bem naquela esquina, loteamento Boulevard Garden, ali do São João Abaixo, sempre nos tirando como é que se diz? Perdendo o cabelo, já dizer assim, né? De tanto pedido, de tanto asfalto, buraqueira que abre ali. Realmente é uma questão ali de solo, acredito eu, né? Solo muito encharcado e tudo mais, então sempre dá manutenção naquele asfalto. Então fica aí o meu pedido. A secretaria aí vê se já acabou a questão do seguro, de responsabilidade da empresa ou não, né? São 2 buracos pequenos, acho que até tinha foto, né, Matheus, não? Mas é bem numa curva, então tá bem perigoso, tem que se fazer o quanto antes, sabe? Tá bem perigoso mesmo. E também o outro pedido de providência, número 111, é que seja colocado placa de denominação de rua ali na rua Senhor Urbano Archal, no bairro São João Abaixo também. Coincidentemente, um entregador um dia estava vindo lá do final do São João Abaixo me perguntando aonde que era essa dita rua. O cara totalmente perdido, mas claro, ele não tinha culpa, né? Porque se tivesse ali uma plaquinha, com certeza ele não teria perdido a viagem, né? Isso é muito importante também. E agora a minha indicação, 127, que tem aí um estudo técnico sobre o método Ushuaia. Não. Valbaxia, perdão. De combate, eu acredito que seja assim que se pronuncie, sabe? De combate à dengue, que é consistente na liberação de mosquitos Aedes aegypti com uma bactéria Albacea, isso assim que eu vou pronunciar aqui, me desculpe se estiver errado, que impede que o vírus da dengue, zika vírus e chikungunya se desenvolvam no mosquito, contribuindo para a redução de transmissão arbovirose, sendo que tal método vem colaborando de maneira eficaz no combate dos mosquitos em algumas cidades do país. Esse método é uma medida complementar. A população deve continuar fazendo todas as ações para combater a larva do mosquito. Eu tenho acompanhado que ali em Joinville já estão fazendo, sabe? É um projeto que está sendo realizado pelas equipes e é um projeto que foi elaborado, senhor presidente, por profissionais do World Mosquito, programa WMP, da Fundação Oswaldo Cruz, né? E é muito importante isso daí. A gente está vendo aí a questão da dengue, falavam tanto da Covid, né? Claro, também não vamos dizer que é menos ou mais, porque quem pegou uma dengue, como o vereador Ivo mesmo fala, né, 1000 vezes uma Covid do que uma dengue. Então a gente está vendo nossas unidades de saúde lotadas, nosso UPA lotado, atendendo gente de fora e tudo mais, gente indo fora buscar recurso na questão da saúde, e tá demais. Tá demais, a gente, como diz o ditado, nesse momento a gente tem que buscar todas as ações que vêm dando resultado, né? E trabalhar em cima. Aqui, ó, tem mais uma informação. Ó, é uma estratégia de modo que consiste na introdução da bactéria, né, no Aedes aegypti. Essa bactéria está presente em 60% dos insetos da natureza. Isso é muito importante aí, os biólogos de plantão, que com certeza sempre vai ter um que vai fazer uma crítica. Ele está presente em 60% dos insetos da natureza e não causa danos aos humanos. A Workbachia impede que os vírus, não só da dengue, mas também zika, chikungunya e febre amarela urbana, que desenvolve dentro dos insetos, contribuindo para a redução dessas doenças. Eu acho que passou da hora, a gente tem que trabalhar, tem que buscar recurso, né? E eu tenho certeza aí que o pessoal vai olhar com muito carinho aí essa minha indicação aí. E eu também não poderia deixar de mencionar que a
aprovou um projeto que até inclusive o deputado aqui de Joinville, Maurício Peixe, que é sobre a fibromialgia. Isso, que até inclusive a vereadora fez uma indicação, né? Então, muito importante, um trabalho excelente do nosso deputado que está aqui ao nosso lado, né? Fibromialgia é uma doença não articular e não inflamatória comum, mas tal compreendida, caracterizada por dor generalizada, às vezes intensa, sensibilidade generalizada nos músculos e ao redor dos tendões e tecidos moles adjacentes, rigidez muscular, fadiga, confusão mental, transtorno no sono, entre outros. É tanta coisa, né, vereadora Marli, que a gente até se perde, né? Então, muito importante esse projeto do deputado Maurício Peixe. Está, acredito eu, que aguardando aí a sanção do governador e de extrema valia. E também... Só uma parte, vereador. O senhor está falando da carteirinha, do projeto dele sobre a carteirinha. No nosso município já tem, disponível para quem quiser fazer, tá? Quando eu fiz a indicação, o executivo já mandou para essa casa, então aqueles que quiserem adquirir a carteirinha, desde que tenha o diagnóstico já em mãos, né? Ela pode mandar fazer essa carteirinha para ter atendimento prioritário. Sim, a lei que foi aprovada do deputado inclui ela como uma deficiência no Estado, que não tinha. Aqui, no caso, a carteirinha era só para o conhecimento, tipo assim, você chegou lá na unidade de saúde e está em crise. Aí você, com a carteirinha, você acaba tendo um livre acesso de prioridade. Isso. Então, muito importante, parabéns ao deputado. Sem mais delongas, senhor presidente, era isso. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Palavra livre por até 10 minutos, o vereador Ivo Mariano. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, vereadora Marli, que nos assiste pela rede social, Verne, o seu Altair e o Pedro também. Sejam bem-vindos e todos os servidores aqui presentes. Primeiramente, quero dizer que, para mim, foi um orgulho com mais uma quadra, como se diz, com uma pessoa que nós merecemos respeito, né, Marli? Não apenas por ser um torcedor de São Paulo, como eu acabei de dizer na minha palavra, mas sim para uma pessoa que deixou uma história de esporte, de superação, de gosto, de vontade, e é esse tipo de pessoa que tem que ser homenageado e deixado aí na nossa cidade, para que a família tenha como lembrança, apenas como lembrança. Que bom se um dia a gente, com certeza, a gente vai partir e alguém lembrar de nós, de alguma forma. É porque vamos deixar boas lembranças, vamos ficar eternos como saudade. Isso não tem preço. Então eu agradeço mais uma vez a todos os vereadores aí que me ajudaram, que foram favoráveis, e ao Executivo. Meu muito obrigado. Eu quero agora que o Matheus, ainda no comando lá, passe uma foto para mim ali, Matheus. Está lá a foto, vamos ver se o Matheus consegue. Então, há poucos dias, eu tenho ido sempre no PA, um probleminha aí de pressão e algumas coisas mais. Me deparei com uma sala de atendimento, como é chamada ali, vereador Marli? Triagem, isso. Com esse vasilhame embaixo ali, aquela outra foto. A outra foto, Matheus. E essa aí, ó. Ao lado das pessoas que estavam fazendo triagem. Naquela salinha, primeira sala de entrada. Isso não pingava. Isso praticamente derramava. Fiquei preocupado, porque estava saindo de dentro de um local de lâmpada. Iluminação. Agora eu pergunto a vocês. Essa empresa que foi lá prestar serviço, que é chamada para a limpeza das caixas d'água, deixou o sistema com vazamento em cima.
E essa água foi para todo o UPA ali, infiltrando aonde tinha acesso, que são os bocais de luz. Aí eu só digo para vocês o seguinte, nós estamos lá dentro com vida. Tem gente que precisa de oxigênio, enfim, e todos aqueles aparelhos ligados, inclusive de raio-x. E se acontece um curto-circuito e pega fogo, queima tudo? Será que nós tínhamos em meia hora, 1 hora, um pronto restabelecimento de tudo? Com certeza não. Então, não estou aqui culpando o diretor, foi uma pessoa muito legal. De imediato, ele já foi em cima para que viesse a empresa retornasse ali para arrumar para o conserto, porque eles foram fazer limpeza, manutenção da caixa de água e deixaram esse vazamento. Então, assim, eu acho que tem coisa que a gente tem que falar para que sirva de alerta. Que essas empresas que sejam contratadas, não estou aqui culpando o Júnior, é uma pessoa muito 10, uma pessoa prestativa, que na hora se prontificou, correu. Antes de eu sair do UPA, já estava o pessoal da empresa chegando lá para amenizar o problema, para eliminar, porque nós estamos falando no setor de saúde, onde tem muitas pessoas lá aguardando vaga para hospitais, estão sendo medicados, a gente sabe que a demanda cada vez está maior, tem gente que vai lá achando que vai salvar o mundo com agressão ou, como se diz, com empatia, não tem nem empatia. Me admiro pessoas chegar a esse ponto. Eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ter conhecimento. Estou dizendo que, olha, desde o doutor Moisés até a enfermeira Kátia, são pessoas que estão lá lutando pela vida e querem nos ajudar. Eles não estão lá para brincadeira. Agora, é uma empresa que vai prestar esse serviço e eu acho que deveria receber uma multa e nunca mais ser contratada ali dentro. Porque colocou em risco, sim, todo o equipamento, inclusive vidas humanas. A gente não brinca. A gente sabe que a água em contato com eletricidade pode vir dar um problema muito sério e correr um risco aí de perder equipamento e tudo mais. Então, assim, fica assim. Não é uma indignação, é um desabafo, né? E, mais uma vez, parabenizar o Júnior, o trabalho dele. Ele foi uma pessoa que disse, vereador, já estamos. Então, assim, ele ficou muito preocupado com a situação, porque isso começou a vazar de uma hora para outra, em vários bocais de lâmpada no forro, assim, no teto, e isso, então, não foi legal. Mas, enfim, fica aqui a indignação contra a empresa que prestou serviço da limpeza lá dentro das caixas d'água. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra livre por até 10 minutos, a vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann. Boa noite, presidente, nobres pares. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Cumprimento também aqui a Verli, seu esposo. Também quero cumprimentar aqui os novos servidores desta casa, que sejam bem-vindos, né? Com certeza vem para somar. E também aos servidores desta casa também aqui presente. Falando, vereador Ladiomar, o senhor fez uma indicação para que seja colocada a placa lá, a denominação ali em nome da Karen Umanstavik. Eu fiz essa indicação, né, para o executivo denominar, homenageando a ela, né, naquela quadra. Então, e já faz um tempo, né? E eu acho que já é sem tempo de colocarem lá. Parabéns pela sua indicação de colocar. Eu acho que tem que ser de fato colocado lá para denominar aquele local lá, né? Então já é sem tempo e parabéns pela sua indicação eu até acabei nem indo lá olhar se já tinha essa placa lá. Então é necessário, com certeza. E a nossa saudosa Karen, né? A Karen Umanstavik, nessa quadra. Com certeza é de extrema importância que se faça essa placa. Falando da UPA, né? Bem lembrou o vereador Ivo, na última sessão também, eu pedi para que se olhe com carinho a reforma, a ampliação. Eu acho que a UPA precisa
É claro que a gente sabe que precisa de uma ampliação, precisa de material novos, mobília e tudo mais, mas eu acho que seria interessante passar urgente, assim, né? Uma reforma em tudo, instalação nova, pintura e tudo mais, e olhar com carinho ali para a nossa UPA, né? Com certeza precisa de uma reforma. E também, senhor presidente, eu já aproveitando, falando da UPA, eu queria até fazer um pedido de informação para a secretaria e para o executivo, qual a possibilidade de fazer um repasse para que o Santa Clara forneça alimentação para as pessoas ali que estão aguardando, enquanto não consegue-se a vaga fora, né, para encaminhamento, para internação, tanto para o acompanhante, eu digo para uma pessoa, né, que está ali de acompanhante, às vezes está um local uma localidade mais distante aqui do centro, né, para que se forneça alimentação para essa pessoa que está de acompanhante, para o paciente. Sim, presidente. Se me permite, vereadora, muito bem colocado, né? Tem situações ali que o munícipe ou até pessoas de outra região vêm ali atendido no UPA, né? E tem que ficar esperando a regulamentação, né? Que como a gente tem casos aí que todo mundo sabe que está na ala, estão aguardando a ala psiquiátrica para ser encaminhado. Sim. E daí fica ali, não tem nenhum apoio, né? Muito bem colocado isso aí, porque a pessoa fica ali, às vezes não tem como se alimentar, tal. É muito importante o seu pedido aí. Tá certo, obrigada, presidente. Isso é importante porque a pessoa não pode ficar desassistida. Eu sei, tenho informação e já presenciei, porque sempre sou chamada, a gente vai lá para verificar, e a gente sabe que muitos ali dentro tiram do bolso, dentro os funcionários mesmo, né, o diretor e tudo mais, para poder ajudar essas pessoas. A gente sabe que até pessoas que vêm, né, que são turistas, que estão passando, a autopista leva ali, então há uma necessidade para que se haja... Eu fiz o pedido de informação qual a possibilidade desse repasse para o Santa Clara nessa questão, tanto para o acompanhante quanto para o paciente que ali está aguardando. Sim, vereador. Se me permite, vereadora Marli, acredito que a legislação, né, questão de alimentação ali dentro, por questão de questão de infecção, doenças infecto-contagiosa. Infecto-contagiosa, esse é o termo correto. Então, mas quem sabe uma cantina para o lado de fora, alguma coisa nesse sentido também, né? Não, ali eles recebem marmita, os funcionários, e aí dá para comprar também para essas pessoas. Lá não pode fazer alimentação, né? Então, tá bom. E uma outra coisa, vereadora Marli, o vereador Ivo comentou na fala dele, o vereador Jarbas também, eu acho que também está na hora de nós chamarmos aqui na Câmara de Vereadores, tanto o secretário da Saúde, enfim, o diretor do UPA e também o pessoal do Conselho da Saúde. Para a gente ver algumas situações que têm acontecido, por exemplo, a questão de mais cadeiras, né? Porque a gente sabe do número de dengue que aumentou e tudo mais. É isso que eu falei sobre a questão da mobília que está precisando, aquelas cadeiras do papai que é para receber, né? Isso, a questão de ar-condicionado e outro ponto principal, a gente sabe que está correndo aí por toda a garuva na questão que houve um ocorrido aí final de semana, que teve polícia e tudo mais, enfim, eu pergunto, cadê também o segurança da UPA? Tem que ter um segurança ali, sabe? Sim, sim. Tá bom? Tá certo. Obrigado, vereador. Tá certo. Uhum. Então... Se me permite, eu acho que de repente a gente fazer uma comissão, né? E podemos ir até no UPA lá, verificar todas essas situações juntamente com o conselho, né? Eu acho que debater lá e ver o que pode ser feito. O que é de extrema importância, né? De emergência. Se me permite um tempinho também, eu vou ter que dar um pulo, até vou ter que dar um pulo lá no UPA agora, que tem uma situação lá que estão reclamando. Certo. Se a senhora puder autorizar, colocar nessa sua indicação, para que forneça Wi-Fi gratuito às pessoas lá. Sim, eu fiz o pedido semana passada. Porque tem todos os outros lugares, e está tendo muita reclamação lá de pessoas que estão... Eu fiz às vezes não tem internet semana passada, vereador. Fiz. Então tá bom. Tá, ok. Obrigada, vereador. E para finalizar, Matheus, eu gostaria de só colocar, semana passada, como eu falei da minha aposentadoria e tudo mais, né, estava se despedindo da enfermagem, mas hoje, 20 de maio, aqui está a minha gratidão a todos, que hoje é o Dia Internacional mesmo do Técnico e Auxiliar de Enfermagem.
Então, a minhas nobres colegas, né, que agora eu estou fora, mas vou guardar para sempre no meu coração saber o quantos detalhes que são o trabalho da enfermagem. Então, sou grata a cada uma e, né, que Deus abençoe a cada uma que cuida da saúde dos nossos garuvenses, né? Parabéns à enfermagem pelo seu dia. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigada. Parabéns, vereadora. Palavra livre por até 10 minutos, o vereador Carlos Leite Filho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores desta casa, todos que nos assistem via internet, senhor Altair, senhora Verle, jovem Pedro, é neto do pastor Adolar, né? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui. E um bem-vindo especial aos novos servidores, José Victor, agente de comunicação, e o Benhur, agente legislativo. Sejam bem-vindos a esta casa, novos servidores aprovados em concurso. Se eu permitir, já vou aproveitar depois e falar como líder do MDB, e não falo no tempo do líder. Quero deixar registrado, tive o privilégio no sábado participar de um pré-congresso de adolescentes ali na Assembleia de Deus da Jorge Paula. Deixar os parabéns para o pastor Arnaurides e o Cleiton e Stephanie e os demais líderes ali dos adolescentes. Foi um evento maravilhoso, abençoado, em que 3 anos que o Cleiton e o Stephanie estão na frente fazendo um trabalho excepcional com os adolescentes, né? Enquanto estão na igreja, estão longe das coisas erradas, longe de bebida, de drogas e de prostituição. Um trabalho maravilhoso que não só eles, né, mas todos os líderes aí de todas as denominações fazem com adolescentes, com jovens e com crianças. O vereador Marli, que hoje falou, né, que hoje é Dia Internacional dos Técnicos e Auxiliar de Enfermagem. Todos os nossos parabéns. Parece que hoje também é o dia do pedagogo. Então, parabéns e parabenizando a secretária Lucileide, a minha nora, a Vitória, e que é a professora Adriana, a professora Leia. Parabenizo a todas as pedagogas e pedagogos aí de Garuva, tem esse trabalho que também, assim como técnico e auxiliar de enfermagem, tem que ter vocação. Assim como policial também, né, presidente, também tem que ter vocação. Quero aqui, não podia deixar de comentar, agora como líder do MDB, da pré-convenção que foi realizada aqui na quarta-feira, dia 15, das 18h30 até as 20, foi aqui na Câmara a votação. E queremos parabenizar os 3 pré-candidatos, né, ou candidatos que colocaram seu nome à disposição. Parabenizar ao ex-vereador Celso Coelho, ao ex-vereador Clésio Machado e a atual vereadora Marli Leandro, que tiveram a coragem de colocar o seu nome aí. Foi um exemplo de democracia, né? Uma linda festa, que não teve desunião, mas teve união. Depois teve o evento lá na associação. E parabenizar a ganhadora e pré-candidata a vice-prefeita, vereadora Marli Leandro. Deus abençoe, vereadora, nessa nova empreitada, nessa nova missão. Acho que seria isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigado. E que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe Garuva. Palavra livre por até 10 minutos, o vereador Daniel Eliseu Olivério. Senhor presidente,
mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, demais aqui presentes nessa casa e os que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Vou falar um pouco sobre fila para cirurgia. Hoje está muito complicado. Teve um morador aqui de Garuva que veio me procurar. Ele está na fila para fazer uma cirurgia na coluna. E eu fui olhar lá, né, o print, vereador Ladiomar. A previsão é para daqui 5.475 dias. 15 anos. 15 anos, presidente. 15 anos ele vai ser atendido. A fila, acho que conversei com o secretário, a gente sabe que é limitada, né, até onde ele pode chegar, mas a gente vê que é um descaso, na verdade, com a saúde. Eu levo como exemplo lá em casa, vereador Ladiomar, vereadora Marli, o meu falecido pai, em 2005 ele partiu, ele faleceu. Em 2008 fizeram uma ligação lá em casa, dizendo que a cirurgia dele tinha sido liberada. E nós achando que tinha melhorado. Ali foi 3 anos. Aqui são 15 anos. Se não mudar... Vereador, se me permite, nessa questão, o governador não ia ter uma ação para zerar essas filas? Porque ele fez até em campanha, era projeto dele, né? Eu digo assim, tem municípios que andam. Eu acho que vem do município também intervir, correr atrás, não deixar só... Porque se fica quieto, fica calado, eu acho que quem cala consente. Eu acho que tem que estar toda hora cobrando lá. Se deslocar, as pessoas que estão envolvidas têm que se deslocar, ir lá e cobrar para diminuir essas filas. Só uma parte, vereador. Sim, o governador, eu lembro muito bem que foi bem recente agora, que foi retirado. Eu sei que tiraram da cultura, de várias secretarias e juntaram, se eu não me engano, 5 milhões que foi para cirurgias eletivas. Mas não foi suficiente. Então, vai ter que investir mais, e os municípios, eles colocam as prioridades, e aí as cirurgias vão ficando nas prioridades. Então, a pessoa tem que voltar lá no seu médico. Todo mundo que me procura, eu fui olhar no sistema, eu estou lá que daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu falo, volta no médico do postinho para ver a prioridade, se não tem que mudar ali a prioridade, sabe? Ver direitinho como é que está lá no sistema. Tem que dar uma olhadinha, tem que orientar. Minha mãe, ela estava na fila para fazer alguns exames. Ela foi embora para Joinville. Meu Deus do céu, em 1 mês, 2 meses, ela zerou tudo que ela tinha que fazer. Anda lá bem saudável, graças a Deus, né? Porque pelo atendimento, acho que a saúde tem que ser priorizada. Principalmente, né, pessoas idosas. Então, eu fui visitar um cidadão. Ele está na fila, está 600 e poucos dias, presidente. Ele com uma bolsa pendurada aqui. Ainda tem 600. Está ali com aquela bolsa ali. Meu Deus, uma pessoa dessa tem que estar na frente da fila. Não desmerecendo ninguém, mas eu digo assim, eu acho que tem que olhar com outros olhos. Olhar com outros olhos. Cheguei lá, uma bolsa aqui, e olhei o tempo de dias, 600 e poucos dias multiplicado, dá 2 anos e pouco. Então, complicado. Me permite, vereador, Pois não? Tem um caso no Jorge Paula de um paciente que foi amputado 4 dedos numa serraria e ele fez cirurgia e nessa cirurgia ficou alguns pontos por dentro e isso está quase furando a pele dele. Então, ele falou para mim que tem dias que ele não dorme. Tem semanas que ele não dorme. E ele disse que não aguenta mais essa dor. Eu fui procurar saber, ele está na 2ª vaga. E a vaga... O problema disso tudo é o vermelho, o laranja... Ele está lá no verde.
O médico não acha que isso não é prioridade, mas o médico não sabe da dor dele. E ele não consegue nem uma consulta, nem a cirurgia. Aí procurei saber na Secretaria de Saúde, é do Estado. Procurei pessoas do Estado, ele está na fila verde. Então ninguém resolve. Vai ficando. Ninguém resolve, o cara está ali, faz mais de um ano que ele tem que tirar esses pontos. E não consegue. Então é complicado, você não sabe a quem recorrer, você conversa com uma pessoa, conversa com outra, e nada se resolve. Está bem complicado, vereador. Se eu puder também... Pode contribuir, presidente. Essa questão que o vereador Bach falou, da questão verde, vermelha, amarela. Vários munícipes entram em contato com todos os vereadores aqui, né? A gente vai lá com maior presteza, vai lá, fala com o secretário, daí vai olhar na questão do munícipe, está lá como verde, né? E o caso dele é urgente. Daí ele vai lá, vamos dizer, só um exemplo, que está na fila lá 20, que ele chega lá, está no 20, quando ele vai ver quando ele vai ver na posição dele já está 30. É que tem gente que chega com mais urgência ainda, e aquele cidadão ali que está com aquela urgência, ele fica lá para trás. Então é complicado. Eu acho que tinha que até, de repente, a gente conversar com o secretário para ver isso daí. Porque que está no amarelo, porque uma pessoa, que nem essa que o senhor falou aí da questão desse cidadão que está com a bolsa pendurada aqui. Já tem dois casos dessa situação, né? Então, eu sei que é de Estado, mas nós temos que verificar isso aí. Esse que da bolsa está 600 e poucos dias, né? Em dias que aparece lá no sistema. E esse outro está 5.475. Esse daqui, 15 anos. Falei para ele, daqui 15 anos. Ele, eu não sei se vou estar vivo daqui. Falei, vamos... Diz ele, já estou ruim de saúde. Estou precisando de fazer essa cirurgia. Diz ele, esperar 15 anos. Eu sei que é complicado, não é fácil. Sobre as pinturas das faixas ali, parabéns pela sua indicação, pelo pedido de informação. Mas eu creio, né, que aquele 18 mil que eles pediram ali deve ter sido para isso, presidente, porque precisa. E que venham com pinturas uniformes, na verdade, não vão colorir o nosso município, não faço daqui uma bagunça. Laranjado, amarelo, branco, não. E o branco é branco, tem que... É uma tinta só. É uma tinta específica, eu acho que não se leva na brincadeira. E é dinheiro público. A cada compra uma tinta que coloca lá, seja lá o valor que for, mas tem que comprar a padrão, uma tinta padrão, para não ficar... A gente entra ali para o lado do CIS, ali, como eu estou com a minha esposa ali do lado, a gente escuta de vez em quando, vamos passar ali fazer uma brincadeira, virou um carnaval aqui. E é uma verdade, vamos evitar isso daí, né? Evitar que façam esse tipo de brincadeira no município, né, que está se organizando, né, graças a Deus. Então, não vamos deixar cair. Quero aqui parabenizar todos os técnicos de enfermagem, né, que estão ali numa linha de frente, atendendo a nossa sociedade. Parabéns, Deus abençoe. Aos pedagogos, né, vereador Carlos? A todos os pedagogos, tem uma lá em casa. Está lá se recuperando, mas... Está indo bem, graças a Deus, já caminhou. Tirei ela de casa esse final de semana, sexta-feira, vereadora Dilmar. Falei, vamos sair, vamos animar um pouco. Voltamos hoje. Porque vida é só uma. Então, se a gente puder dar um pouco de ânimo, conseguir levar. Foi bom, foi um ótimo remédio. Eu quem digo é que foi um ótimo remédio, sim. Gostei de ter levado mais do que ela, eu acho. Vi um resultado. E também parabenizar aqui, que ontem foi comemorado o dia da Defensoria Pública também. Defensor público que atende as pessoas carentes, que não têm condições de contratar um advogado. E ali estão esses advogados, né, trabalhando através da Defensoria Pública para defender o cidadão que não tem condições de pagar. Parabéns hoje. Foi ontem a data também a todos da Defensoria Pública. Obrigado, senhor presidente.
Palavra livre por até 10 minutos, o vereador Edson Jair Bach. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, a todos que estão aqui, aos colaboradores e a quem nos assiste. Quero falar sobre o meu pedido de providência, mais uma caixa coletora na rua Padre José Novak, esquina com a Eugênio Avance. Ali os moradores falaram que tem um laboratório, Souza, e nessa esquina tem muito cachorro por ali, e eles rasgam o lixo e fica ali na frente, fica feio. Tem um prédio que as pessoas vão ali à procura de saúde, né, fazer um exame, alguma coisa assim, e está sempre muito sujo ali na frente. A Secretaria de Saúde é do lado ali também. Então gostaria que o Executivo visse isso aí com bons olhos, porque o que a gente está recebendo aqui que não tem, não é, vereador Daniel? Nunca tem. Nunca tem, não pode, então tá difícil. Mas tem que dar prioridade em alguns lugares. Por isso até esteticamente para a cidade é feio, esse lixo jogado no chão. Quero fazer um pedido de providência não, uma indicação, senhor presidente. Aquela quadra lá no final do Jorge Paula, se ela ainda não tiver nome, essa quadra esportiva, gostaria de homenagear o seu Norberto Verling, mais conhecido como Beto Tayá, pai do nosso Rafão, da Rafaela e da Thaís, marido da dona Helena. Para quem conheceu, eu joguei bola com ele, eu estava iniciando, ele já estava quase parando. Saudoso Beto Tayá foi cedo, né? Foi num acidente aí, teve complicações depois do acidente e foi muito cedo. Gostaria de homenagear esse cidadão porque ele sim foi um desportista nessa cidade e gostaria de estar homenageando ele. Não contra ninguém, mas ele fez muito por essa cidade, jogou fora. O senhor conheceu também lá na Divisa, jogou no União, jogou no Calvi, jogou no São João Abaixo. Aonde tinha bola, ele estava lá no meio lá e fazendo a festa. Parabéns pela indicação, com certeza o Beto Tayá aí jogou lá naquele campo da Divisa, né? Centroavante dos bons lá. Bela indicação e... Um dos melhores centroavantes que Garoa já teve, né? Quero homenagear aqui... Homenagear não, quero dar boas-vindas ao servidor José Vitor e o Benhur. Sejam bem-vindos e essa casa aqui os acolherá, como todos os outros servidores, muito bem. Quero parabenizar aqui, senhor presidente, a nossa querida vereadora Marli Leandro, que foi escolhida democraticamente para ser nossa pré-candidata a vice-prefeita. Parabéns, Marli, e que tudo dê certo, né? Porque nós temos, o PL, temos o candidato, e a senhora é a nossa vice e será bem representada aí pelas mulheres e pelo MDB de Garuva. Quero parabenizar as técnicas de enfermagem, os técnicos. E hoje é o seu dia, também sou técnico de enfermagem, não atuo, mas também sou técnico. E também aos nossos pedagogos, os nossos queridos professores. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Passo a presidência ao vereador Carlos Leite Filho para fazer uso da palavra. Palavra livre por até 10 minutos, vereador Jarbas Budal. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, a quem nos acompanha pela internet, a senhora Verli, o senhor Altair, o jovem Pedro ali. Isso aí, venha prestigiar aí, quem sabe nós estaremos com um vereador no futuro aí, né? Quero falar da minha reiteração da minha indicação, qual solicita que o Poder Executivo
a viabilidade de instalação de um semáforo, um sistema de controle de tráfego ali, porque aquele semáforo já está, acho que ultrapassado já, né? Acho que passou da hora de trocar aquele semáforo ali, já temos dificuldade ali com as pessoas ali para passar faixa de pedestre, né? Então, essa indicação que eu fiz, que esse semáforo inteligente possui um sistema de controle que pode registrar informações de trânsito através de detectores e câmeras, né? Então, já para contribuir nessa situação com câmeras ali no local. Quero falar aqui sobre a manutenção ali de uma boca de lobo ali na Otto do Reder. Parabenizar o executivo. Agradecer também ali da drenagem que foi feita na rua Antônio Ladislau de Araújo, né? Próximo ao Colégio Vicente Vieira, ali que também a vereadora também fez esse pedido. E aí vai melhorar também a drenagem ali, evitando ali que a água entre as casas das pessoas ali. Quero agradecer a Artérias Litoral, né? Por atender o meu pedido ali na manutenção da iluminação da passarela, né? Mas fiquei triste também de saber a notícia aí que o nosso amigo Mário ali, mais conhecido como Duda, né? Está internado, né? Melhoras para ele, né? Que é uma pessoa amigo da gente aí, e que ele saia dessa situação aí, né? Então, uma pessoa que está sempre auxiliando a gente nos pedidos ali, né? Então, força aí que vai dar tudo certo. Parabenizar a Secretaria de Esportes, né? Pela realização do 3º desafio Garuva aí, né? O tempo chuvoso, mais um evento de um grande porte, as pessoas elogiando, né? Um trajeto ali, um trajeto com a natureza, né? Então, um evento bem top ali. Parabenizar ali o secretário, o Reginaldo e o diretor Juan. Também aqui quero dar os parabéns a todos os técnicos de enfermagem, a todos os pedagogos, né? Também quero desejar boas-vindas aqui aos novos funcionários dessa casa, Benhur e o José Vitor, né? E também quero falar sobre a situação no UPA ali, né? Fui procurado ali com a situação ali de uma jovem ali que está ali aguardando vaga no regional. Até entrei em contato também com o deputado Craig também para ver se ele dá um suporte nesse quesito ali, que as alas lá do regional estão lotadas e essa questão psiquiátrica está aumentando, né? E tem que ser resolvido isso, né? Porque fica ali no UPA, ali, o UPA dá o suporte, mas tem que ser transferido, né? E também agradecer ali o secretário e o responsável ali também, que também entraram com a ação no questão do Ministério Público, né? Então acho que é para ser resolvido. Mas é uma questão que eles ali fazem o que eles podem, né? É uma questão de regulamentação, né? Nós como vereadores somos chamados lá, mas vamos lá verificar, né? Para dar o apoio no que a gente pode, né? Mas é uma questão de regulamentação, né? Quero aqui desejar uma boa noite a todos e até a próxima sessão. Devolvo a presidência ao vereador Jarbas Budal. Nada mais havendo a destacar, encerra a presente sessão, agradecendo a presença e a audiência de todos e os convidos. Desculpa aí, vereador. Pode. Vereador Ladiomar. Desculpe aí, vereador. Não. Tranquilo, senhor presidente. Vereador Reginaldo aí como líder do PL autorizou aí a minha fala no comunicado dos líderes dele, né? Ele, para que eu pudesse aqui também parabenizar, como todos falaram aqui hoje, até o BAC, a gente acaba esquecendo, né, BAC? Também é técnico de enfermagem, parabéns, BAC, parabéns, vereadora Marli. Como foi mencionado aqui, são realmente quem está na linha de frente, né, vereadora? É quem pega a situação ali, isso, que põe a mão na massa, não desmerecendo, né? Parabéns. A questão também hoje, parabéns aos pedagogos, parabéns a todos, meu Deus do céu,
Eu ainda digo que vocês tinham que... Eu sempre falou em educação, professores e tudo mais. Meu total respeito e a minha reverência a todos vocês. Tem um papel muito importante, né? Até vi aqui algumas observações: participar, elaboração, instrumentos específicos de orientação pedagógica, educacional, organizar atividades individuais e coletivas à criança, né, de idade de pré-escola. Então é aquela fase onde que a criança está absorvendo toda aquela informação e tudo mais, né? Então, meus parabéns, o meu todo respeito aos senhores. E eu não poderia deixar de falar, até por isso que eu briguei para vir aí, senhor presidente, que bom que o senhor me autorizou, é que dia 25 de maio é o dia do produtor rural, no qual eu tenho orgulho, né, de fazer parte dessa classe. Comemorando, né, hoje, dia 25 de maio, em todo o Brasil, essa data homenageia todas as pessoas que trabalham nas zonas rurais, nos campos, fazenda, como lavradores, agricultores, cuidadores de animais. Então, meus parabéns a todos. Tenho orgulho. Hoje estou como vereador, mas a nossa essência sempre vai estar lá ligado na roça e no campo. Também parabenizar o terceiro desafio de esporte que teve aqui na Garuva aí. Meus parabéns a todos os organizadores. Até achei que seria adiado porque foi uma manhã chuvosa e fria, né? Também quero aproveitar aqui, senhor presidente, o senhor comentou do Mário, uma pessoa realmente que sempre atende nossos pedidos, então boas melhoras, Mário. Também quero pedir aqui pela minha avózinha, Dona Maria, também encontra-se internada. Então que Deus ponha a mão aí, que todos possam sair vitoriosos dessa situação. E também, senhor presidente, a título de conhecimento a todos, hoje na Alesc, às 18 horas, está acontecendo uma audiência pública lá no plenarinho sobre o caminho do Peabiru, né? Gilcemar aí acredito que foi ele com a equipe e tudo mais, para estar lá participando dessa audiência pública, que é muito importante, né? Conteúdo histórico aqui para a nossa região Pagaruva. No mais era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Carlos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar também o vereador Bach, que é técnico de enfermagem, e a vereadora Marli, que é enfermeira, né? E eu esqueci de parabenizar nos pedagogos ali a dona Rosa, né? A mãe do vereador Adelmar, a mãe do presidente, o vereador Jarbas, e também a esposa do vereador Daniel, né? A Clarice. Desejar melhoras também ao seu Mário e melhoras também ao Luiz Leonel, Luiz da Celeste, que está se recuperando da dengue. Mas o motivo que eu pedi foi que eu confirmei nesse meio tempo com o executivo referente aos 400 metros de asfalto, e realmente vai ser ali da Banca Santa Fé até o Schneider Laticínios. Foi confirmado pelo executivo. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a destacar, encerra a presente sessão, agradecendo a presença e a audiência de todos, e os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 27 de maio, às 19 horas. Uma boa noite a todos.